Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 26 de julho, teremos volatilidade na data de hoje, porque a gente vai ter decisão de política monetária nos Estados Unidos. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, não. Vocês sabem sobre a minha visão referente a isso e, inclusive, 99% das pessoas apostam que a gente vai ter elevação da taxa de juros na data de hoje. Eu sou 1% que aposto que nós não teremos elevação da taxa de juros. Mas isso daí a gente vai ver conforme o dia for andando. É só uma opinião do Guitelis, beleza? Bom, mas hoje a gente vai analisar altcoins, a gente vai exatamente analisar os projetos que vocês me pediram aqui. Dois projetos que estão super falados aí, né? Um é Litecoin, a gente vai falar de Litecoin, e a gente também vai falar do WorldCoin. E também vou falar sobre Ronin, que é algo que vocês estão me pedindo aí já faz tempo, e eu tô devendo análise sobre Ronin, beleza? Então senta aí que a gente vai analisar todas essas altcoins na data de hoje, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, né? Que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Bom, primeiro passo aí, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Quando a gente olha para essa WorldCoin aí, que foi lançada na data de ontem, né, muito se fala sobre esse projeto, porque é um projeto disruptivo, que ele vai simplesmente escanear a sua íris e vai começar... E, cara, sempre dentro do mercado cripto, a gente vai ter projetos disruptivos. Só que tem uma coisa que as pessoas ainda não entenderam. Um projeto, uma empresa, ela não tem nada a ver com uma tokenomia, ela não tem nada a ver exatamente com um token. A gente não precisa ter um token para uma empresa dessa rodar no mundo. Por exemplo, a gente tem a Chainlink, que é, cara, uma baita de uma empresa, a gente tem um baita de um oráculo, baitas de informações muito relevantes para o mercado, só que a gente também tem o token Link. O token Link, ele não captura valor dessa empresa. A maioria dos tokens, eles não capturam valor das empresas. E muitos tokens que a gente vê, ele é um ICO mascarado. Por isso que a SEC vai atrás de muitas altcoins para entender se aquele projeto ou não, ele é só uma empresa que está tentando mascarar um meio de vender uma fração ali, vender um papel da empresa, beleza? Mas bom, quando a gente analisa esse token aqui, o WorldCoin, tem uma coisa que já de começo me chama a atenção. Exatamente o supply circulante. Se a gente olhar para o supply circulante dessa parada, a gente tem 1% só do supply em circulação. Saca só, esse preço que a gente tem na tela na data de hoje, ele é por conta de 1% do supply circulante. E não tem problema nenhum da gente ter só 1% do supply circulante. O que a gente tem que tentar entender é exatamente quanto do restante do supply, dos 99% do supply, vão vir para circulação nos próximos meses. E o trabalho que eu fiz aqui na data de ontem, cara, super rápido, super simples, de tanto que vocês me pediram essa moeda aqui, foi exatamente abrir o white paper. Eu não sei se vocês sabem, eu sei que muitas pessoas não sabem disso, mas sempre tem um botão aqui no CoinMarketCap do white paper, você vai cair no white paper do ativo. E cara, só você ler isso daqui, passar uma meia hora ali lendo, você vai entender um pouco sobre o projeto. Mas o que eu vou logo de cara aqui para tentar entender e identificar se o projeto é bom ou não, é exatamente na tokenomia do projeto. E saca só, quando eu olho para a inflação do projeto, algo que já me chama a atenção e fala para mim, Gui, nem gasta seu tempo analisando esse token. Se esse token subir 100%, se esse token subir 200%, se esse token subir 1000%, deixa subir. Isso daqui não é para você, porque a gente tem um alto risco aqui nesse meio, cara, nem mexe muito com isso daqui. Por que que eu falo isso? Porque assim que eu comecei a analisar exatamente a tokenomia, cara, você vê que no primeiro ano a gente vai ter 1 bilhão e 600 mil tokens em circulação, em um ano, no primeiro ano. E quando a gente olha, só estamos com 100 mil em circulação. E está falando que nos próximos 11 meses desse projeto, a gente terá 16 vezes mais tokens em circulação do que a gente tem hoje. Ou seja, para esse ativo continuar, por exemplo, cara, subindo, a gente tem que ter muita pressão de compra em cima desse ativo.
Porque se a gente não tiver muita pressão de compra, a gente vai ter diminuição do market cap, a gente vai ter diminuição do preço do ativo. A gente não dá para fazer uma conta de padaria, multiplicar exatamente o market cap por essas 16 vezes para a gente entender aonde que isso daí pode chegar, só que essa não é uma conta 100% precisa. Então, prefiro nem fazer isso daqui, beleza? E aí, quando a gente continua a nossa análise, a gente continua pesquisando, a gente continua entendendo o que acontece em relação a esses projetos, cara, cada vez mais que você cava, você vai achando informações mais drásticas ainda. Saca só, já temos 500 mil desse token em circulação. Já foram emitidos 500 mil desses tokens, só que nós só temos 100 mil no mercado. Ou seja, nos próximos dias a gente vai ter esses outros 400 mil entrando no mercado. Saca só, se a gente olha aqui, ó, para o próximo ano, né? Se a gente colocar aqui até janeiro de 2024 ali, a gente consegue ver a inflação. Hoje a gente está ali na casa dos 500 mil tokens e no final do ano, cara, a gente vai ter ali 1 bilhão e 600 mil tokens em circulação. Ou seja, isso daqui é uma alta inflação, cara. Quando a gente olha para esse supply circulante, saca só, a gente está falando que desses 500 mil, 5%, ele é 5% do supply circulante. E a gente só está vendo no mercado 109 mil em circulação. Ou seja, cadê os outros 400 mil? Não sei, tá por aí, vai aparecer no mercado nos próximos dias. Listagem em corretora. Tem uma galera do meu canal do Telegram que mora em Portugal, tem uma galera que mora na Espanha também, e a galera tá falando que lá na Europa, se você tá dando um rolê no shopping, você vai encontrar a empresa com totem lá no shopping. E eles te dão o token de graça se você escanear a sua íris. Cara, ótima, o projeto deve ser muito legal, a empresa deve ser muito legal, escaneamento de íris, cara, acho que a gente vai ter isso para o futuro, mas isso daí não tem nada a ver exatamente com token, com investimento em um token, beleza? Dois pontos aí. Eu não colocaria a minha íris para ser escaneada em uma empresa que está começando agora, porque para mim isso é dar a senha do cofre para um novato dentro do mercado. Jamais eu faria isso, nem se meu banco me pedir para que eu escaneie a minha íris, eu vou escanear a minha íris no banco, cara. Deixa o negócio primeiro, eu não sou rato de laboratório, deixa rodar com outras pessoas, depois que a gente tiver validação, aí eu escaneio a minha, beleza? E o outro ponto é que eu prefiro ficar de fora desse ativo. Se ele subir, cara, tudo bem, pode subir, essa alta não é minha. Mas quando eu olho para a inflação desse token aqui, cara, eu prefiro correr disso daqui do que simplesmente colocar o meu dinheiro. E não importa se é R$100, não importa se é R$50. Eu respeito o meu dinheiro, eu respeito cada centavo. Não vou colocar meu dinheiro dentro de uma parada dessa. Saca só como que é diferente quando a gente olha, por exemplo, uma inflação de um token mais consolidado dentro do mercado. Se a gente olhar para a Uniswap, a gente vai ver que 89% do supply circulante já entrou para dentro do mercado. Se a gente olha a Aave, por exemplo, também a gente vai ver que, cara, mais ou quase tudo ali, 88% do supply já entrou dentro do mercado. Quando a gente tem muito supply entrando, cara, a gente está colocando mais oferta em circulação. A gente precisa que a demanda entre na mesma proporção para o preço continuar parado. Simplesmente isso. Se entrou muita oferta e entrou muita demanda no mesmo nível, o preço está no 0 a 0. Ou seja, se vai entrar um caminhão de oferta dentro do mercado desse ativo, a gente precisa que entre 2 caminhões de demanda desse ativo para que ele continue subindo, beleza? Então o primeiro ponto é que, cara, eu fico de fora desses ativos, eu não participo de lançamento de token, tá? Eu fico de fora desse ativo aí. Bom, outro ativo que vocês me pedem bastante é Litecoin, tá? A gente vai ter o halving da Litecoin acontecendo, se eu não me engano, é no mês que vem, em agosto, que acontece o halving da Litecoin. Não sou especialista em altcoin, nunca estudei altcoin. Dentro da comunidade on-chain, cara, o Fernando e o John já fizeram conteúdos incríveis explicando sobre o halving da Litecoin, tá? Resumindo aqui para vocês, a gente tem uma análise aqui do Fernando também, cara, dá para deixar isso daqui como um quadro. Resumindo para vocês, o halving da Litecoin geralmente ele acontece, geralmente não, né? Historicamente ele acontece antes do Bitcoin e se fala muito que a Litecoin, ela é
um indicador do que pode acontecer com o halve do Bitcoin. Se o halve da Litecoin ele vai movimentar o mercado, ele vai jogar o mercado para cima, não acredito. Como eu também não acredito que o halve do Bitcoin joga o mercado para cima. Já expliquei isso daqui para vocês, que para mim o que joga o mercado para cima são as narrativas que são construídas em cima do halving, beleza? Mas se a gente analisar aqui um pouco de dados só para entender o que está acontecendo, saca só. A gente vê grandes volumes de negociações acima de $1 milhão em Litecoin. Quando a gente tem esses altos volumes em regiões de topo, não são coisas muito boas, tá? Porque isso daqui mostra clara distribuição, mostra clara venda. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente vê venda. Quando a gente olha isso daqui, a gente vê venda também. Aqui a gente vê venda também. Só que quando a gente vê no fundo ali, a gente está vendo compra acontecendo do ativo. Se a gente analisar exatamente o MVRV da Litecoin para entender em que momento nós estamos, a gente acabou de cruzar ali a linha negativa, tá, do MVRV de 30 dias e também do de 90 dias. Ou seja, isso daqui é um sinal de que a gente entrou numa zona de prejuízo, aonde para um trade, ou a gente espera estar em uma alta zona de prejuízo, ou quando cruza essa zona, é melhor que a gente fique de fora, tá? A gente vai realizar lucro sempre que a gente vai em patamares mais altos aqui, em zonas de realização de lucro. Quando a gente olha exatamente para... cadê? Eu não separei aqui. Pô, eu tinha separado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Quando a gente olha exatamente para números de volume social, né, que é quanto as pessoas estão comentando na internet sobre Litecoin, a gente vai ver que teve um grande aumento aí durante esses últimos dias, isso por conta muito do halving que vai acontecer, essa grande narrativa que a gente tem, mas nesse momento a gente tem o volume bem baixo. O que nós teremos que acompanhar é se após o halving, se a gente vai ter um aumento também nessas narrativas, se a gente vai continuar, exatamente tendo um volume de pesquisas dentro da internet positivo. Se a gente continuar com um aumento de volume, igual a gente vê aqui em subidas de ciclo, isso vai ser muito bom para o projeto, tá? Isso daí vai ser um sinal de que a gente vai ter demanda entrando no projeto. Isso falando pós o halving. Mas a gente não, como eu falei, não sou especialista em Litecoin, manjo pouquíssimo de Litecoin. Tudo que eu sei sobre o halving da Litecoin é por conta do John e por conta do Celista. Se não fosse esses caras, eu não saberia nada. Mas quando a gente olha para o price action da Litecoin, saca só. Primeiro ponto é que a gente está acima da média de 200 períodos, tá? Estamos andando de lado aqui, já faz uns dias que a gente está flertando essa região dos 90 aqui, mas enquanto a gente está em cima da média de 200 períodos, a gente está em uma tendência de alta. Obviamente, a média está começando a lateralizar, então a gente está entrando em uma tendência mais lateral, né? Tá entrando não, né? Já faz bastante tempo que a gente está numa tendência lateral, mas enquanto nós estamos acima da média de 200 períodos, cara, tudo muito bom, tudo muito positivo, é um ativo para a gente procurar por movimentos de alta. E analisando Litecoin, eu consigo identificar essa cunha descendente que nós temos aqui num gráfico de 4 horas. Cunhas descendentes têm a maior probabilidade de romper para cima. Então, falando de Litecoin mais no curto prazo, eu olharia para duas posições. Ou compra na base da cunha, tá? Tem dois jeitos de operar a cunha. Ou quando fizer um rompimento, e aí você desce o time frame do gráfico que fizer um rompimento e procura por um pivô de alta. Se a gente está olhando um gráfico de 4 horas, desce o time frame para o gráfico de 1 hora, por exemplo, na hora que tiver o rompimento, espera um pullback desse rompimento, e quando a gente tiver um pullback, só traçar Fibonacci, aí você consegue entrar dentro de uma movimentação, tá? Você entrar dentro de um rompimento de padrão gráfico é uma posição mais segura. Eu não gosto de entrar dentro de rompimentos de resistência e suporte, mas dentro de padrões gráficos a gente tem dois padrões gráficos, a gente tem suporte, tem resistência, tem candles, tem padrões de candles também, então, cara, a gente tem várias maneiras de operar o mercado. Eu olharia dessa maneira para Litecoin, mas, obviamente, não trabalharia nesse ativo sem um stop
claro, então aguarde uma movimentação com um sinal de entrada. Se for na base da cunha aqui, o que você vai ter que procurar é exatamente candles de reversão. Candles onde ele te mostra um sinal de reversão com alto volume, alguma coisa do tipo, para que você consiga entrar na base da cunha. E aí você vai ter um stop mais claro abaixo, beleza? Se não, aguardar o rompimento aqui de Litecoin. Sobre o longo prazo, cara, não sei o que te dizer, se é um bom ativo para rodar ou não. Eu tenho exatamente um jeito de operar dentro do mercado cripto que para mim é: nenhuma altcoin você deve se apegar. Todas as altcoins pega e não se apega. Então, eu não coloco... Obviamente, tem os projetos mais interessantes, como eu falei, Link, Aave, cara, tem os projetos que você consegue entender que eles têm mais tempo de mercado, e aí legal, montar uma carteira em cima deles, mas mesmo esses projetos, eu tenho stop. Eu sempre trabalho com stop. Inclusive, quando a gente teve o pronunciamento da SEC falando que várias altcoins eram consideradas security, eu tinha altcoins dentro da minha carteira. Tinha cerca de 5 altcoins dentro da minha carteira. E o que aconteceu naquele período? Atingi o meu stop. Simplesmente troquei as minhas altcoins por Bitcoin. Foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos dias. Porque altcoin você pega e não se apega. A gente não sabe exatamente se o projeto ele vai vingar. A gente não sabe. Por exemplo, cara, Solana era um projeto, cara, a gente tinha a única blockchain que é diferente da rede da Ethereum, que não sei o que, e blá, blá, blá. Quando a gente vê, nossa, tem um grande investidor por trás, quem é? Era exatamente o SBF que estava investindo por trás da Solana. Quando a gente vê a corretora quebra, o investidor some, liquida um monte de posições, então a gente tem um crash no ativo. De lá para cá, está sendo difícil para a Solana retomar o seu preço que ela estava antes, beleza? Então tem que sempre tomar cuidado com altcoins, sempre trabalhando stop. E olha só, a gente precisa olhar exatamente pro ativo / Bitcoin. Olha só, se a gente olhar para Litecoin / Bitcoin, cara, a gente vai ver que o preço está andando aqui de lado. A gente está abaixo da média de 200 períodos, a gente está em uma tendência de baixa. Então isso daqui significa que para mim mais vale ter Bitcoin na minha carteira do que Litecoin. Por quê? Cara, se a simetria está em tendência de baixa, para que eu vou tomar o risco da Litecoin se eu posso ficar quieto no Bitcoin? Então, por esse motivo, durante períodos de alta de dominância do Bitcoin, cara, a gente fica exposto em Bitcoin, a gente fica exposto em ativos mais seguros. Só que eu sei que todo mundo quer pegar a próxima moeda que vai subir 100%, todo mundo quer pegar a próxima moeda que vai subir 1000%, todo mundo quer ficar rico da noite para o dia. Por isso que as pessoas acabam focando mais em altcoins e menos em Bitcoins, beleza? Bom, então olharia para Litecoin para trade aí nos próximos dias. Não tinha observado esse padrão aqui antes de fazer essa análise aqui para vocês, antes de abrir a análise, beleza? Bom, falamos de WorldCoin, falamos de Litecoin, a gente vai falar de Ronin, que vocês estão me pedindo já faz tempo que vocês estão me pedindo isso daqui. Bom, quando a gente analisa Ronin, a gente está em tendência de baixa, tá? Muitos sabem que esse é um token que, cara, desde 2022 eu venho comentando com vocês, é um dos ativos que eu acredito muito para o próximo ciclo. E eu comprei bastante lá nos 20 centavos, porque que eu comprei dentro dessa região, porque tivemos sinais de compra, a gente teve uma divergência dentro de um RSI semanal, tá? Quando eu olho para o RSI aqui, a gente via o RSI subindo com o preço andando de lado, formando um fundo duplo aqui, tá? Eu fiz compra nos 20 centavos, depois que a gente fez rompimentos semanais, eu fiz mais compras lá nos 50 centavos, e eu estou fora de Ronin desde o $1, desde o momento que a gente perdeu $1, que a dominância do Bitcoin começou a subir, eu estou fora de Ronin. Eu liquidei todas as minhas posições, 100% das posições de longo prazo. Mas para a carteira rumo ao milhão, como é um projeto que eu acredito, como é um projeto que eu tenho visão, especulo ele no longo prazo, ele tem uma pequena porcentagem dentro da carteira rumo ao milhão.
E como a carteira rumo ao milhão é uma carteira onde eu tenho um capital para aportar nos próximos 12 meses criando um DCA, eu sigo comprando Ronin dentro dessa carteira rumo ao milhão. Mas na minha carteira de longo prazo eu não tenho estratégias diferentes, carteiras diferentes, tá? Então a gente tem que saber, primeiro ponto, separar as carteiras. Bom, analisando o Ronin aqui, a gente vê que ela entrou em tendência de baixa, tá? Esse candle que aconteceu aqui na data de ontem, para mim, isso daqui é algum erro de book que a gente teve. Simplesmente o ativo subiu em minutos, em segundos e voltou logo em segundos, tá? Isso daqui foi algum erro de book que nós tivemos, algum erro de liquidez. Mas eu vejo que o ativo está em tendência de baixa. Nesse momento, é um ativo que eu começo a olhar para a ponta compradora, porque ele está exatamente próximo da região ali de sobrevenda, já bateu sobrevenda uma vez e está se segurando dentro dessa região. Só que eu ainda não tenho nenhum sinal de entrada nesse ativo. O que seria um sinal? Uma divergência no RSI, um candle de reversão, alguma coisa que me mostre e que me marque um fundo onde eu consiga entrar e eu consiga ter um stop, beleza? Obviamente que a gente pode ter falsos sinais, porque a tendência é de baixa, tá? Então, tem que saber trabalhar stop. Se você quiser ter uma operação mais segura em Ronin, é aguardar fazer um rompimento da média de 200 períodos. Novamente, para o longo prazo, pensando exatamente mais para frente, mais para ciclo, e que eu tenho posições para aportar nos próximos 12 meses, todas as segundas-feiras, dentro de Ronin, eu estou comprando nesse momento, porque o ativo está caindo, mas por curto prazo, toma um pouco de cuidado, porque a gente está entrando em tendência de baixa, beleza? Bom, isso daí falando de Ronin. Outro ativo que a gente vai falar é exatamente de Agex. E antes da gente falar de Agex, eu queria deixar um adendo aqui. Da última vez que eu falei de Agex, muitos comentários surgiram do tipo, nossa, inteligência artificial está revolucionando o mundo e esse cara aí tá falando que a Agex está em tendência de baixa, tá falando que a Agex vai cair. Bom, o que eu falei no começo para vocês, uma empresa não tem nada a ver com token, não necessariamente vai capturar valor. Acredito demais na inteligência artificial, inclusive a inteligência artificial me ajuda demais no meu trabalho. Hoje, cara, a gente está realmente revolucionando o mundo em termos de tecnologia, só por conta de um aplicativo, só por conta do ChatGPT, cara, a gente teve toda essa explosão mundo afora. Acredito muito, fera, que a inteligência artificial é o futuro. Só que não ache que porque um token colocou o nome dele de inteligência artificial, não ache que esse token ele está entregando algum valor para a sociedade. Não ache que esse token ele está simplesmente capturando o valor de uma empresa. É o que eu falei de Link. Link é um ativo extremamente especulativo. Não captura valor da empresa. Não tem uma boa tokenomia, mas simplesmente a gente tem narrativas. Quando a gente olha para o ativo Agex, a gente vê, cara, a gente sabe que o que aconteceu nessa movimentação de alta aqui que nós tivemos em Agex foi exatamente por conta de hype. Hype do ChatGPT, hype da inteligência artificial. Então, se o que constituiu isso daqui foi hype, significa que menções na internet, significa que exatamente as pessoas comentando sobre esse ativo. E quando a gente olha para as menções na internet, a gente vê que realmente a Agex teve um grande hype ali, onde muitas menções foram constituídas em cima desse ativo. Esse ativo voltou e formou um topo triplo aqui, tá? A gente já teve esse ativo 2 vezes vindo aqui dentro dessa região. A gente formou um topo aqui novamente e o ativo está em ladeira abaixo. A gente vê que não temos mais menções na internet. E quando a gente analisa o price action de Agex, a gente vê que, cara, entrou em tendência de baixa. Sim, a gente está abaixo da média de 200 períodos, a gente já rejeitou essa média algumas vezes, 1, 2, 3, 4 vezes já, e a gente está com esse ativo caindo.
novamente vou falar o que eu falei no vídeo anterior, não foi na semana passada, foi uns dias atrás aí, sobre AGIX. Toma cuidado com esse ativo, porque o que fez esse ativo subir foi hype, cara. Ciclo passado, a XS saiu de $4, foi parar em $180. Alguns fatos foi por conta de listagem, foi por conta de stake, foi por conta de demanda, mas 80% da alta que nós tivemos em AGIX foi por conta do hype das GameFi. Olha o preço de AXS hoje. Você vai ver que o preço de AXS voltou porque a gente estava lá no passado. Então tem que tomar muito cuidado quando um ativo é hypado. E se quer saber se o ativo está hypado ou não, é só você abrir o YouTube. Se você tiver um monte de gente falando sobre aquele ativo, é hype, cara. Você não precisa ser um analista mirabolante para você entender sobre isso. Só basta que você veja todo mundo falando de um ativo para você entender se ele é hype ou não. Por exemplo, Ronin. Cara, capturei uma alta de 300%. Não sei se metade das pessoas que me seguem aqui sabem de Ronin. E se souberem é porque sou eu que estou falando de Ronin. Mas você não vê simplesmente isso exposto, escancarado na internet, vários players falando de Ronin. Cara, muita gente nem conhece esse token, nem sabe como faz para comprar esse token. Ou seja, a gente não tem uma alta por conta de hype em Ronin. A gente não saiu de 20 centavos e foi para $1,30 por conta de hype. Não foi por conta disso, foi por outros motivos, beleza? Então, sempre que o ativo subir por conta de hype, toma muito cuidado. Eu tradei AGIX lá atrás, fiz operações onde eu comprava, vendia, não tenho esse ativo e não vou ser eu o cara que vou holdar esse ativo, tá? Muita gente sempre me pergunta também da SDAO, que é falando, cara, a gente também tem inteligência artificial atrelada, cara, mesma coisa, tendência de baixa, galera, subiu por conta de hype, tome cuidado com esses ativos. Se você quiser operar ele no curto prazo, beleza, ótimo, procura por sinais, espera chegar em região de sobrevenda, procura por candle de reversão, faz uma compra, coloca um stop abaixo e beleza, se subir, subiu, tradou, lucro no bolso, tchau. Agora, ficar holdando esses ativos, colocando em carteira e simplesmente acreditando que o futuro é inteligência artificial, o futuro é as pessoas entregarem sua íris e a gente ter tudo isso daí rodando dentro de uma blockchain. Cara, isso tudo são promessas, galera. Toma muito cuidado, porque o mercado cripto, o que nós mais temos são promessas, beleza? Todos os projetos estão prometendo e prometendo muito, só que poucos entregam realmente aquilo que eles prometem. Olha para Cardano, quantos anos a gente tem de promessas para o quê? Para sair um DeFi que não aguenta meia dúzia de pessoas usando? Enfim, dentro desse mercado a gente tem muitas promessas. Tente ser um pouco mais malicioso dentro do mercado do que simplesmente ingênuo. Se você for muito ingênuo, sair acreditando em qualquer coisa que te falem por aí, cara, você simplesmente vai se dar mal dentro desse mercado, porque o que a gente mais tem são palavras bonitas dentro do mercado. Inclusive, cara, quando você vê as minhas análises, eu sempre posto para você os gráficos aqui. Nos gráficos, avalia você mesmo. Crie uma contratese em cima do que eu estou falando aqui com você. Analisa, se aprofunda, simplesmente olha as informações. Ontem soltei um vídeo sobre um relatório que a Glassnode fez, cara. A maior empresa de análise on-chain fez um relatório que eu não concordo, porque eu fui e fiz a minha análise em cima daquilo, beleza? Não simplesmente tomei uma decisão em cima de uma notícia que eu vi de uma das maiores empresas dentro do mercado cripto. Simplesmente fui lá e analisei, beleza? Bom, então essa foi a nossa análise de hoje. Falei de algumas altcoins aqui, tinham outras que eu queria falar, só que não deu tempo, acabei falando mais do que eu deveria, beleza? Mas a gente pode analisar essas altcoins ao longo da semana aí. Amanhã, e Link é exatamente um ativo aí que eu queria comentar com vocês, mas talvez isso daqui a gente pode falar na análise de amanhã, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo amanhã aqui no canal, beleza? Valeu!